Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você já sabe, eu e você juntos, tornamos a matemática cada vez mais Melzinho na Chupeta. E hoje, pessoal, eu vou dar sequência à nossa aula da semana passada. Se você não assistiu, pausa aqui, pessoal. Vai assistir a aulinha da semana passada, onde eu comecei a falar dos 7 pecados matemáticos. Ou seja, são algumas características, algumas propriedades, na verdade, da matemática que vocês erram em questõezinhas de geometria, em questões de polinômios, em questões de trigonometria, em questões de vários assuntos da matemática. Eu estou falando da matemática básica. E na aula anterior eu vi apenas 2 dos 7 pecados. Hoje nós vamos ver mais 2 dos 7 pecados matemáticos. Então me acompanhem e vamos nessa. E pessoal, olha só, o terceiro dos 7 pecados matemáticos é a raiz quadrada. Lembra que quando o índice não aparece, automaticamente ele vale 2. Raiz quadrada de uma soma é igual à soma das raízes quadradas. Será, gente? Raiz quadrada de x mais y vai ser obrigatoriamente diferente da raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y. Fale aí, pessoal, de casa matematicamente com o professor Vavá aqui. A raiz quadrada de uma soma, ela é diferente da soma das raízes quadradas. Eu não posso pegar a raiz de uma soma e abrir como soma de raízes. Professor, o senhor está me afirmando, então, que se aparecer para mim raiz quadrada, apareceu aqui, ó, 25 mais o teu a. Eu pergunto quando é que vale raiz quadrada de 25 mais a. Muita gente olha para aquele 25 lá dentro da casinha, dentro do teu radical, e quando olha para esse 25 dá aquela tentação, né? Por que dá a tentação, professor? Porque a raiz quadrada de 25, ela vem automaticamente na ponta da tua língua. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, velhinho, o aluno tem mais de fazer isso aqui, ó. Ah, vou aplicar a raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de a. Raiz quadrada de 25, eu já sei automaticamente que é 5. Então, vai sobrar para você 5. Raiz quadrada de a, eu não sei. Eu vou deixar assim. Gente, eu não posso desenvolver. Eu tenho isso aqui totalmente diferente. Então, eu não posso efetuar uma distributiva? Não. Quando é que eu posso, então, efetuar uma distributiva? Então, presta atenção. Olha só os exemplos que eu vou bolar para você na hora. Vem cá. Quem sabe faz ao vivo. Não é ao vivo porque é gravado. Então, olha aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada. Vamos supor que apareça para vocês raiz quadrada de 16. Ah, mas você sabe que raiz quadrada de 16? Eu estou perguntando qual o valor que elevado ao quadrado corresponde a 36. Qual o valor que elevado no expoente 2 dá 16, perdão, né? Qual o valor que elevado ao quadrado dá 16? 4 ao quadrado dá 16. Beleza. Agora, vamos supor que aparecesse para vocês, ao invés de raiz de 16, aparecesse raiz quadrada de 32. Tu concorda, pessoal, que raiz quadrada de 32? Ah, professor, já sei, tem que fazer a decomposição. Tu vai fazer a decomposição, mas ao invés de você perder tempo fazendo a decomposição aquela, dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1, dá por 2, e dá por 2, dá por 2, dá por 2, dá... Olha aqui, vem cá, né? Desenrola, bate, dá uma reboladinha, vem cá. No lugar do 32, você vai poder fazer o seguinte, ó, no lugar do 32, eu posso escrevê-lo como produto de 2 valores, por exemplo, como 2 vezes 16. E quando você tem uma multiplicação lá dentro do radical, lá dentro da casinha, aí sim eu posso efetuar a raiz separadamente. Ah, então vem cá, puxa pra cá. Raiz quadrada de 16 vezes o teu 2, isso aqui vai ser igual a... Eu posso extrair a raiz quadrada separada. Eu vou ter raiz quadrada dos seus 16 vezes... Eu vou ter raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 16 é a mesma coisa aqui. Qual o valor que elevado ao quadrado dá 16? 4? Ah, então você vai ter aqui o 4. E raiz quadrada de 2 você não sabe, simplesmente você vai deixar indicado. Então, quando eu perguntar quanto é que vale a raiz quadrada de 32, você vai abrir como raiz de 16 vezes 2, que é a mesma coisa que 4 raiz de 2. Belezinha? Esta é a raiz quadrada do teu 32. Melzinho na chupeta. Professor, só quando tem uma multiplicação lá dentro? Não, é válido também para a tua divisão. Se aparecer para vocês uma raiz quadrada, raiz cúbica, não interessa o índice, pessoal. Se é raiz quadrada, raiz cúbica, se aparecesse para vocês o seguinte, ó, eu tenho raiz quadrada, vamos pegar aqui, de 25 nonos. Opa!
Falando matematicamente para vocês, eu tenho a raiz quadrada de uma fração, e a raiz quadrada de uma fração é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então, neste caso, na divisão, eu poderei simplesmente efetuar uma distributiva. É a raiz de 25 sobre a raiz de 9. Só que a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado dá 25. A raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado dá um total de 9. Então, quando perguntarem para vocês quanto é que vale a raiz quadrada de 25 nonos, tu vais me responder que vale 5 terços, e aí é só correr para o abraço. Mas esse aí, pessoal, é o terceiro dos 7 pecados matemáticos. Tem mais um, então me acompanhe e vamos nessa. O quarto pecado matemático, pessoal, muita gente comete essa gafe aqui. Ele fala assim, x elevado na m mais o x elevado na n vai ser igual ao x elevado no expoente mn. Quando tem alguma base elevada no expoente, base, expoente, base, expoente, base, expoente, eu estou afirmando que tu tens em mãos uma potência. Então aqui você tem uma potência de base x, expoente m. Uma potência de base x, expoente n. Aqui falando matematicamente para vocês, tu tens a soma de duas potências de mesma base. Professor, eu já sei. Quando tens negócio de alguma coisa com mesma base, tu conserva a base e soma os expoentes. O que é esse alguma coisa? Se eu tenho a soma de duas potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Nem pensar. Ora, nem pensar. É diferente, sim. Quando é que eu posso fazer isso, professor? Gente, vem cá. Quando você tiver, por exemplo, x elevado no expoente 2, vezes x elevado no expoente 3. Agora, falando matematicamente para vocês, tu tens o produto entre duas potências de mesma base. E quando você tiver o produto entre duas potências de mesma base, aí sim, aí você vai conservar a tua base comum e você vai somar os teus expoentes. Então você vai ter 2 mais 3 vai dar um total de 5. Então x ao quadrado vezes x ao cubo dá x elevado no expoente 5. Tranquilinho, belezinha? Não posso fazer isso nem para a soma e muito menos para a tua diferença. Eu só posso conservar a base e somar os expoentes quando você tiver uma multiplicação, um produto entre duas potências de mesma base e não uma soma. Mas eu gostaria de aproveitar. E brincar com vocês o seguinte. Vamos supor que você não tem as mesmas bases, mas tem os mesmos expoentes. Vamos supor que você tem x elevado ao quadrado mais o y elevado ao quadrado. Agora eu troquei as bases não são iguais, mas eu coloquei expoentes iguais. E quando você tem uma soma entre duas potências de não bases iguais, mas expoentes iguais, o que você faz? Simplesmente você não faz nada. X ao quadrado mais y ao quadrado é simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado. Então deixa assim, simplesmente você deixa assim. Agora vamos supor que você tivesse uma multiplicação, x ao quadrado vezes y ao quadrado, na multiplicação, pessoal, e também vale para a tua divisão, quando você tem um produto entre duas potências, não de bases iguais, mas de expoentes iguais, o que você faz? Você vai multiplicar as tuas bases que são distintas, x vezes y, colocá-la dentro do parênteses, e vai levar esse produto no expoente comum. O expoente é 2. Nós já vimos na primeira aula lá dos 7 pecados, que quando eu tenho uma potência em que a base é uma multiplicação, eu posso pegar o expoente e efetuar uma distribuição. Então, x vezes y ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, vezes o y ao quadrado. Então, quando tem uma multiplicação, tu faz o produto entre as bases diferentes e coloca esse produto elevado no expoente comum. Tranquilinho? Belezinha? Então, peguei esse quarto pecado dos 7 pecados matemáticos e eu passei mais uma barbadinha para você, ou seja, tornando sempre a matemática melzinho na chupeta. Se você já cometeu algum desses pecados, já deixa nos comentários quais pecados você já cometeu e também volta lá no nosso primeiro vídeo para comentar lá se você já cometeu alguma gafe, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.